Boa noite. Acho que a gente pode começar, né? Vou convidar então todos e todas para a gente fechar os olhos por um pouquinho, trazer a nossa presença. Vamos respirar juntos e juntas. Inspirando, eu sei que estou inspirando. Expirando, eu sei que estou expirando. Inspirando, expirando. Observa como está a sua respiração, quais são as sensações presentes nesse momento no seu corpo, como você está chegando neste encontro dessa sexta-feira à noite. Observe os sentimentos, os pensamentos presentes que estão passando na sua mente. E a cada respiração você vai trazendo sua presença para este encontro, vai se abrindo para esse momento. E mais uma respiração profunda. E soltando o ar bem devagar, no seu tempo, no seu ritmo. Pode abrir os olhos e olhar nos olhos de cada uma dessas pessoas que estão aqui. E aí, você pode então trazer no chat o check-in, como você está chegando, ou o que você está buscando hoje, o que você está trazendo, em uma ou poucas palavras. Ô Cris, na paz, eu
Estou buscando aconchego. Ananda, tranquila. A Mari está cansada da semana intensa, mas feliz de estarmos. Maribel feliz. O Diego está chegando equilibrado. Silvana apressada chegando. A Maria Cecília emocionalmente esperançosa. A Roxana sonolenta. A Marcília chegando cansada, mas tranquila e feliz. Bom, então nosso grupo é acolhedor, né? E tudo cabe. Todo o cansaço, todos os sentimentos e emoções cabem aqui. Então eu vou convidar a Mari para a gente fazer uma meditação. Boa noite. Então, eu vou pedir para hoje a gente dar esse aconchego para a Tamira, que está chegando um pouco resfriada, da gente cuidar dela um pouquinho. Aí eu queria, antes da gente entrar, né, na nossa meditação, que é uma meditação do livro, né, para a gente exercitar como lidar com a dor do mundo, né? Com a dor do mundo, que também são as nossas dores, né? Então, eu queria saber se alguém fez aquele convite que a gente propôs de rabiscar, desenhar as suas inquietações, né? Os seus desafios, as suas dores, tá? Então, quem quiser agora compartilhar com a gente, fica à vontade. Vou dar aí uns minutinhos para a gente trocar. Quem quiser mostrar o que fez, compartilhar e falar um pouquinho como foi. Salve, salve. Pode ser eu primeiro? Eu fiz um desenho com giz de cera, não sei se dá para ver. Aí aqui tem uma mulher, tem uma pessoa, né? Aqui tem uns balãozinhos, ó, que representa o pensamento. E depois esse pensamento está gerando uma tsunami que está destruindo uma casinha. Eu me baseei no budismo, né? Que fala assim que boas sementes, né? Geram bons resultados, más sementes, maus resultados, né? Minhas sementes, meus resultados. Uhum. Gratidão. Oi. Posso compartilhar também o desenho que eu fiz? Consegui um material emprestado aqui. Não tenho muito o que falar sobre ele, mas vê se vocês conseguem enxergar. É isso. Ai, gente, vai ficar ao contrário, né? O meu é um nome, que é Abivaldo, esse nome. E aqui tem umas luzinhas, assim, não sei se dá para ver uns raiozinhos de luz. Ai, gente, que pena, nem pensei em escrever ao contrário. Acho que assim, ó, melhor, né? Não, Marcília, deu certo. Certo? Porque eu fico vendo aqui trocado. Não, pelo menos para mim tá certo. E agora eu virei ele ao contrário. Ó. Não, daí Não, agora tá ao estava contrário. certo antes. Ah, então só eu que vejo ao contrário daqui. Estranho, né? Mas todo mundo estava certo. Porque a Bivaldo é um amigo meu, assim, que viveu aqui perto da gente em condição de rua, que eu acho que essa é uma das minhas maiores dores do mundo, assim, as pessoas que vivem em condição de rua, e ele não está mais aqui.
E eu acompanhei ele por uns 3 anos, assim, bem um acompanhamento junto com um grupo pequenininho aqui, não com Ruas, que foi um grupo que eu já participei, mas com um grupo de moradores aqui perto da minha casa. Eu acho até que eu fiquei pensando, assim, quando eu pensei no nome dele, para representar a minha dor, eu pensei também que era uma forma de honrar a existência dele, né? Trazer o nome dele para hoje, assim, porque uma das minhas maiores dores são as pessoas que vivem em condição de rua. É isso. Mais alguém quer compartilhar? Ou a gente pode seguir para a nossa meditação? Mariana, na verdade, eu compartilhei aí no grupo porque eu queria fazer um desenho da minha maior preocupação, da minha maior dor nos últimos tempos, só que eu sou péssimo em desenho, não sei desenhar nada. Minha filha é designer, com 3 anos ela tinha a coordenação motora melhor que a minha. Aí eu peguei um vídeo na internet, né, que tem uma foto do que eu queria desenhar, está na foto, que é a minha preocupação maior, que é com o solo da terra, principalmente o solo brasileiro, que está morrendo, né? E aí é uma preocupação muito grande, eu sinto muita angústia quando eu vejo tanta invasão, tanto desmatamento que vai repercutir no solo, que o solo é a vida da terra. O ar nos traz vida, mas a vida maior vem do solo, que nosso alimento vem do solo. E para a gente ter um bom alimento, para a gente ter um produto de bem saudável, com vida, a gente tem que ter esse carinho, esse olhar profundo para o solo. E isso está cada vez pior. O agronegócio está matando o nosso solo, os agrotóxicos, os pesticidas, tudo. Então, gerando, que vai destruindo, compactando o solo, tirando toda a vida do solo, contaminando nossos lençóis freáticos. E isso é minha dor, minha maior preocupação nos últimos tempos. Eu pensei em fazer o desenho, mas sou péssima. Aí eu postei aí no grupo esse vídeo que fala sobre um solo degradado e as consequências disso. Desculpe a minha não arte. Então, muita gratidão pelas partilhas. Eu tive um sonho essa semana que eu queria compartilhar brevemente, que foi era muito louco, assim, parecia que a Terra estava recebendo tanto resíduo, tanto resíduo, tanto resíduo, né, da humanidade, que ela tivesse em colapso, sabe, lá no subterrâneo, em colapso. E isso estava chegando para a gente em forma de desequilíbrio, sabe? Então, eu pensei em desenhar, mas assim, foi uma semana tão intensa que essa semana eu dei aula na escola municipal aqui, então foi uma semana assim bem, o meu tempo livre foi pouco, mas eu queria compartilhar esse sonho. Então, vocês podem imaginar aí na mente de vocês como seria a Mãe Terra recebendo excesso de resíduos da humanidade e entrando em desarmonia, desequilíbrio, né? Então, se quiserem fechar os olhos um pouquinho e sentir como a Terra sente, né? A gente produzindo resíduo, resíduo, resíduo e, né, deixando na Terra como ela se sente. Que a gente possa respirar, acolher todos esses resíduos passando pelo nosso coração, fazendo uma respiração profunda, entregando para essa teia da vida. Eu já vou convidar vocês
para a gente fazer a nossa meditação. Então, vou pedir para vocês buscarem uma postura que seja confortável. Vocês soltem um pouquinho o corpo, liberando um pouquinho a energia da semana. Dá uma esvaziada. Relaxando os pés, relaxando as pernas, quadris. Vai sentindo toda essa parte inferior do seu corpo em contato com a terra, através dos pés ou dos isquios. Visualizando toda essa parte inferior do seu corpo como raízes profundas, te conectando ao centro da terra, o seu ventre conectado ao ventre da terra. Respirando fundo e se conectando com esse amor incondicional da terra, recebendo esse amor incondicional da terra, esse cuidado. Reconhecendo os elementos no seu corpo, a terra, a água, o fogo, o ar, o espaço. Reconhecendo todos os elementos dentro e fora de você, toda a matéria é feita por esses 5 elementos. Quando sentimos dor pelo mundo, o mundo é sentido através de nós. Este é o insight central do trabalho que reconecta. Se os sentimentos do mundo fluem em nós, eles também podem fluir de volta novamente. Eles não precisam ficar presos em nós. Um processo chamado respirando e deixando passar, adaptado de uma antiga meditação budista, é feito para desenvolver a compaixão, reforçando esse entendimento. Concentre-se agora na sua respiração, mantendo os seus olhos fechados, mantendo o olhar e a escuta no seu coração. Experimenta se conectar com a pulsação do seu coração. Se for preciso, leva a mão no peito para sentir. Observe o fluxo espontâneo, natural da sua respiração. Não precisa respirar de nenhuma forma especial. Apenas observar a respiração acontecendo dentro e fora de você. Observe a sensação, as sensações nas suas narinas, no seu peito, no abdômen. Mantendo-se passiva, passivo e alerta. Inspirando e expirando. Eu estou inspirando e eu estou expirando de forma natural. É como se você estivesse sendo respirada, respirado pela vida. Assim como todos agora aqui nesse encontro, nesse país, nesse planeta, estamos sendo respiradas, respirados pela vida. Sustentadas, sustentados numa vasta rede de respiração viva. Sustentadas, sustentados numa vasta rede de respiração viva. Agora visualize a sua respiração como uma corrente de ar.
Veja fluir pelo nariz, descer até a garganta e entrar nos pulmões. Agora sente a sua respiração passando pelo coração. Essa corrente de ar passando pelo seu coração. Imagine-a fluindo através do seu coração e saindo por uma abertura para se reconectar à teia da vida. Visualize essa corrente de ar entrando pelas narinas, descendo até o seu coração, saindo pelo seu coração para se reconectar à teia da vida. Entrando pelas narinas, descendo até o coração e saindo por uma abertura para se reconectar à teia da vida. Deixe o fluxo da respiração que passa por você e por seu coração formar um ciclo dentro desta vasta teia, conectando você a ele. Deixe o fluxo da respiração que passa por você e por seu coração formar um ciclo dentro desta vasta teia, conectando você a ele. Agora abra sua consciência para o sofrimento do mundo. Abra o seu coração para o sofrimento do mundo. Respira profundo, expandindo as costelas posteriores, anteriores, escápulas, peito. Vai soltando todas as defesas e se abrindo ao conhecimento desse sofrimento. Expandindo o seu cardíaco, soltando todas as defesas e se abrindo a esse conhecimento do sofrimento. Deixe que ele venha o mais concretamente possível. Imagens de seus semelhantes com dor e necessidade, com medo, isolamento, em prisões, em situações de rua, hospitais, campos de refugiados, situações de vulnerabilidade. Sem necessidade de tensão, elas estão presentes para você em virtude de nossa interexistência, do interser. Vamos mais umas respirações profundas, expandindo o cardíaco, costelas posteriores, anteriores, escápulas, peito. Inspira lento e longamente, relaxando e apenas deixando essas imagens virem à tona, as incontáveis dificuldades dos nossos semelhantes e também de nossos irmãos e irmãs animais que nadam nos mares, caminham na terra e voam no ar deste planeta. Agora, inspire a dor na forma de grânulos de areia
na corrente de ar através do seu nariz, pulmões e coração. Inspire-a para o mundo. Inspire a dor e expire-a para o mundo. Você é convidada, convidado a não fazer nada, mas deixar passar em seu coração. Inspirando a dor na forma de grânulos de areia na corrente de ar e expirando para o mundo. Certifique-se que esse fluxo entra e sai novamente. Entra e sai novamente. Não se agarre a essa dor. Entregue-a aos recursos curativos da vasta teia da vida. Entregue-a aos recursos curativos da vasta teia da vida. Nós ajudamos a dor a amadurecer, passando-as por nossos corações, gerando um bom e rico adubo de todo esse sofrimento. Nós ajudamos a amadurecer, passando-as por nossos corações, gerando um bom e rico adubo de todo esse sofrimento. Para que possamos aprender com ele, aprimorando nosso conhecimento amplo, coletivo. Vamos mais uma respiração profunda, expandindo o seu cardíaco. Deixe a dor passar pelo seu coração. Entregue-a aos recursos curativos da vasta teia da vida. Se nenhuma imagem ou sentimento surgir e houver apenas o vazio, cinzento, respire. O torpor em si é uma parte muito real de nosso mundo. E se o que surge para você não é dor por outros seres, mas dores e mágoas em sua própria vida, respire-as através de você também. Inspire as dores e mágoas em sua própria vida, entregando-as na grande teia da vida. Suas próprias dificuldades são parte integrante da tristeza de nosso mundo e surgem com ela. Caso você tema que essa dor, seu coração possa partir, que com essa dor o seu coração possa se partir, lembre-se que um coração que se abre pode segurar todo o universo. Se existe medo ou temor com essa dor, se você sente que o seu coração pode se partir, lembre-se que um coração que se abre pode segurar
todo o universo. Respira profundo. Sente a grandiosidade do seu coração. Sente todo o amor incondicional que existe no seu coração. E compartilha ele também, a grande teia da vida. Todo esse amor, esse grandioso coração. Inspira profundo, expande o seu coração. Inspira, compartilhando esse amor no seu coração com toda a teia da vida. Seu coração é grande assim. Confia, continue respirando. Seu coração é grande assim. Confie, continue respirando. Fazendo mais uma respiração profunda. Observando como você está agora. O que está se passando aí dentro. Como você está sentindo. Integrando a experiência. No seu tempo, quando você achar que dá, vai voltando, vai respirando, vai ancorando a sua presença aqui, agora. No seu tempo, abrindo suavemente os seus olhos. Tinha pensado da gente compartilhar nessas linhas, mas como somos muitos e profundos, a gente pode compartilhar no salão. O que vocês acham? Então, vou deixar o bastão da fala no centro. Quem quiser pegar, fique à vontade para compartilhar como você está sentindo, como foi a experiência. Eu, durante a meditação, eu senti muitas pernas, uma espécie de peso nas pernas. Não, você fechou a porta. Eu senti muito peso nas pernas, como se fosse uma tensão nas pernas. Eu costumo ter isso, assim, às vezes, quando eu tenho situação de medo, a minha perna é acionada. Achei interessante. Embora eu não tivesse sentido com medo, a perna estava sinalizando.
Tudo bem? Posso falar? Eu tenho feito a leitura do livro, conforme vocês vão propondo, né, que eu li, mas cada vez mais, né, ele vai envolvendo. E eu, lendo, vivenciei um pouco essa meditação, né, que a Mari conduziu, e realmente é transformadora, né? E eu fiz isso ontem, à tarde, essa meditação, que eu também tinha visto na live, né? Acho que foi passado também, se eu não me engano. E realmente ela tem um poder, né? E então eu estou bastante envolvida. E hoje até escrevi, né, que estou emocionalmente esperançosa, porque depois de ter vivido essa meditação, que hoje reforçou, mas por outros fatores também, é o dia todo com muita emoção, mas não é uma emoção de tristeza, é uma emoção de esperança. E de não estar só, né? A sensação de que tudo isso, né, que eu sinto, que eu percebo, que eu vejo, assim, é muito, né? Tem muita gente consciente também tentando, né? Então, assim, a gente não está só, essa sensação é muito boa. E também me veio, assim, acho que foi a Mari que falou também da gente estar atento, né? Que a gente está nesse momento político importante, né? Que a gente, eu acho que está tudo ligado, né? Faz parte da nossa vida tudo isso. E eu tive assim a sensação de uma esperança de que a gente pode escolher governantes que sejam também cuidadores, atentos, sensíveis a tudo isso que foi falado, né, que vocês trouxeram das dores desde o início, o cuidado com a floresta, com as matas, com os ambientes naturais, com a exploração dos recursos naturais, com os povos originários, com a qualidade, né, da água, do alimento, com o cuidado com tantos irmãos que passam fome, que realmente é uma dor, né, acho que é uma das maiores mesmo. Mas, assim, eu estou nessa emoção esperançosa, que acho que a gente pode, né, conscientes de que é a nossa mudança que vai ser importante para toda essa virada, né? Mas se a gente tiver esses governantes que estejam vendo com a mesma importância, né, com a mesma clareza que a gente tem consciência, tudo vai ficar mais fácil, né? Então, acho que é essa minha emoção esperançosa, assim, de acreditar que a gente pode, né, que as minhas netas podem ter ainda muita qualidade de vida para viver. Gratidão. Vou falar. Acho que muito parecido com a Maria Cecília, eu não senti dor, e foi interessante que eu levei o livro, eu fui fazer um procedimento no hospital ontem à noite, levei o livro porque ele é demorado, então aí o procedimento é demorado e eu aproveitei para fazer a leitura do capítulo 4. E tinha uma criança que chorava muito, e enquanto eu lia, eu ficava me conectando com aquela criança, mas eu não conseguia sentir dor, eu só conseguia sentir amor. E hoje, durante toda a meditação, isso foi muito forte de novo.
eu sinto dor muito facilmente ao ver fome, né? Uma árvore caindo para mim, eu sinto dor física, assim. E foi uma experiência oposta de tudo que eu já senti, tanto lendo o livro ontem, quanto na meditação hoje. Eu não me conectei com a dor. E o meu cardio ficou o tempo todo assim, aceleradíssimo. Mas eu só me conectei com o amor. Compartilhando, que foi um pouco diferente, assim. A gente tem mais espaço para mais uma voz, se alguém quiser falar. Que a Tamira vai trazer para a gente, né, a leitura do livro. Depois a gente no final vai ter mais espaço para partilha. Então, se tiver mais uma voz precisando expressar, um coração precisando expressar, ok, senão a gente deixa para partilha no final, tá bom? Eu não conhecia essa meditação. Tem um nome específico essa meditação? Ela está no livro, ela chama Respirando e Deixando Passar. Ah, achei muito legal, né? Aí, das falas anteriores de Maria Cecília, essa última aí, eu senti as duas coisas, a dor e o amor. E eu senti assim uma leveza muito grande. Eu gosto muito, eu faço meditação todos os dias, mas essa eu me sentia assim, eu sentia realmente as dores passando pelo coração e saindo fora, reconectando a rede da vida, como você falou, e parecia ver as coisas se dissolvendo junto com a corrente de ar, a areia, entendeu? Eu realmente senti essa leveza. Então, quando acabou a meditação, eu estava me sentindo mais leve, mas senti as duas cores, as duas coisas, mais a dor, mas o amor no final. Foi isso. Bom, então eu vou pegar a fala. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Acho que isso que vocês estão trazendo é bem a essência, né, do trabalho que reconecta. Da gente perceber que, na verdade, essa não ser indiferente, né, o que está acontecendo com o mundo é uma expressão do nosso amor, né, do nosso cuidado. E isso é uma mudança, né, de chave, porque então quer dizer que o que está transbordando é amor, né? E a gente então pode compartilhar esse amor, expressar esse amor através dos nossos passos, nossas ações, enfim. Isso é bem bonito. E a Joanna Macy, ela é estudiosa do budismo também, né? O Diego já trouxe, que ele também é praticante, então ela bebe dessa fonte, né, da compaixão, né, que traz o budismo. Bom, mas então eu vou tentar ser... Esse capítulo tem bastante coisa, mas eu vou tentar ser breve aqui. E aí depois a gente vai tecendo juntos e juntas. Os autores, então, eles falam que é um grande tabu, né? Falar do que é negativo, do que é deprimente, do que é triste. Virou um tabu cultural, né? Então, a gente foi criando algumas estratégias de resistência. E aí eles citam 7 resistências, reações bastante comuns diante dos acontecimentos no mundo. Então, o primeiro, lá na página 63, não acredito que seja tão perigoso assim. E eu acho que a gente, de forma geral, já deve ter tido já ter passado por essas diferentes reações, né? E aqui é muito interessante, né, que eles trazem uma pesquisa lá da fumaça, né, acho que todo mundo aqui leu esse capítulo. Então, nós somos influenciados pelo que vemos os outros fazendo.
Então, se a gente não vê as outras pessoas reagindo, a gente acha que não é nada muito sério, né? Não está tão perigoso. Se descobrimos algumas informações perturbadoras sobre um problema, mas vemos a maioria das pessoas agindo como se não fosse grande coisa, então é mais fácil acreditar que o problema não é tão sério. E a mídia, né, ela intensifica essa resistência. O segundo que eles trazem é: não é meu papel resolver isto. Aí eu acho bem interessante, que eu vou até ler esse parágrafo na página 64, que acho que é um ponto bem importante, que é sobre o individualismo, né? O individualismo do business as usual cria uma forte linha divisória entre nossos problemas e os de outras pessoas, e uma linha ainda mais nítida entre as preocupações humanas e as de outras espécies. O que acontece com os ursos polares não é minha responsabilidade, disse o vizinho quando estava discutindo sobre mudança climática. Essa fragmentação da responsabilidade, com o cuidado cada vez menor pelo mundo, é o modo dominante nas sociedades industrializadas. Nessa visão, o mundo é dividido em partes separadas, e nós somos responsáveis apenas pelos pedaços que possuímos, controlamos ou habitamos. Podemos tomar muito cuidado com nossos quintais, né? Com a nossa casa, com o nosso carro, com a nossa família, mas vemos qualquer coisa além do fim da rua como problema de outra pessoa. Me vem a palavra: a gente terceiriza os problemas, né? Aí a terceira reação é: não quero me destacar na multidão. Acho que eu já senti isso algumas vezes. É tipo um ativista enrustido, né? Eu já me senti uma ativista enrustida. Se estamos alarmados com alguma coisa, mas mais ninguém parece estar, então arriscamos chamar atenção para nós mesmos e se expressarmos nossa preocupação. E ainda ser taxado de chato, né? De chato, de ela vem, né? Ficar quietos nos protege do desconforto de se destacar. Essa pressão invisível para se conformar é sutil e poderosa. Pode até nos levar a duvidar das nossas percepções, pois se ninguém mais está reconhecendo um problema, talvez tenhamos entendido errado. Que daí volta lá naquele primeiro, né? Talvez não seja tão sério assim. Aí a quarta que eles trazem na página 66. Essa informação ameaça meus interesses comerciais ou políticos. E aí uma maneira de resistir a informações que não se quer ouvir, né, que não se convém para a minha empresa, para o meu negócio, ou para o turismo local, etc., é atacar sua fonte, ou seja, atacar os cientistas, os ativistas, né, dizendo que essas pessoas estão disseminando pânico. E aí a informação é deturpada. E aí entra o negacionismo aqui, né? Tão presente no mundo e aqui no Brasil, especialmente. O quinto é tão perturbador que prefiro não pensar nisso. Nossa emergência planetária pode parecer dolorosa demais até para olhar. Acho que a maioria de vocês já deve ter evitado ver alguma notícia muito forte, né? Ou aqueles documentários muito fortes, porque, né, de medo do medo. Medo do medo que eu vou ficar, né? E aí o sexto, então, se eu olho, eu também posso me sentir paralisada, né? Então eu sinto-me paralisada, estou ciente do perigo, mas não sei o que fazer. Então é aquele sentimento de impotência. O sétimo, não faz sentido fazer alguma coisa, já que não fará nenhuma diferença. Então, é tipo aquele pessimismo, né? Entra no pessimismo e aí então o negócio é curtir a vida, tomar cerveja, porque não vai adiantar fazer nada, né? Bom, e aí então entra, né, o trabalho do livro, o trabalho que reconecta, que é trabalhar nosso desespero pelo mundo. Existem tabus em conversas corriqueiras que interrompem a discussão sobre qualquer coisa considerada muito deprimente.
quando sentimos medo do que virá pela frente, indignação com o que está acontecendo com o nosso planeta, ou tristeza pelo que já se perdeu, é provável que não tenhamos lugar para expressar esses sentimentos. Como resultado, tendemos a guardá-los para nós mesmos e sofrer sozinhos. No entanto, se revelarmos nossa angústia e verbalizarmos os horrores que vemos, é provável que sejamos chamados de excessivamente negativos ou muito emocionais. Então, há mais de 40 anos, foi desenvolvida uma abordagem que ajuda as pessoas a responder criativamente às crises mundiais, em vez de se sentirem oprimidas ou paralisadas pela angústia. Como no luto, enfrentar nossa angústia não faz com que ela desapareça. Em vez disso, quando a enfrentamos, somos capazes de colocá-la em um cenário mais amplo, no qual adquire um significado diferente. Em vez de sentir medo da nossa dor pelo mundo, aprendemos a nos sentirmos fortalecidos por ela. Então, acho que essa é a essência do trabalho que reconecta, né? A gente se fortalecer a partir desse lugar sensível. E aí a dor pelo mundo é normal, saudável e generalizada, né? A gente tem esse sentimento quando a gente percebe quantas pessoas também estão sentindo, né? Igual aqui. Mas é muito mais, né? Tem alguns estudos de que... Onde que está essa parte que eu li? Acho que as pessoas estão planejando não ter filhos, né? Por medo do futuro. Eu não lembro que parte que está. Daqui a pouco a gente chega lá. O princípio central, então, do trabalho que reconecta é que a dor pelo mundo, uma frase que abrange uma variedade de sentimentos, incluindo raiva, pânico, tristeza, culpa, pavor e desespero, é uma reação normal e saudável ao mundo em trauma. Então, no budismo e outras tradições espirituais, a compaixão, né, que significa sofrer com, é valorizada como uma capacidade nobre e essencial. Essa capacidade é uma evidência da nossa interconexão com toda a vida, que a Mari trouxe, né, nessa meditação. E aí eles trazem um conceito da teoria de sistemas vivos, que é o ciclo de retroalimentação negativa. Então é como se eles trazem um exemplo aqui, né? Se a gente estivesse numa sala, nós enquanto um grupo, né, e começar a sentir calor, é como se a gente estivesse desviando do curso, desviando de um equilíbrio, de um conforto, né, de uma harmonia. E aí a gente começa a sentir, então, desconfortável, porque está ficando quente. E aí alguém vai ter uma resposta, né? Depois de observar que está ficando quente, ter uma resposta e vai lá, abre a janela, e aí a gente volta para o curso, ou seja, volta para um estado equilibrado, confortável, harmônico. Então é como se todos os ciclos, todos os sistemas vivos passam por esses ciclos, né? Está desviando do curso, e aí o grupo sente isso e volta para o curso, né? É um equilíbrio dinâmico. Como poderíamos perceber se estamos saindo dos trilhos como sociedade? Então, natural seria nos sentir desconfortáveis, perceber que tem alguma coisa errada acontecendo, né? Então, seria natural a gente sentir indignação, sofrer, enfim. Esses sentimentos todos são respostas normais, saudáveis. Eles nos ajudam a perceber o que está acontecendo. E são eles também que despertam a nossa reação, a nossa resposta. Então, precisamos desbloquear essa retroalimentação, né, para liberar energia. E a questão fundamental aqui é a nossa capacidade de lidar com o sofrimento, né? Então, como é um tabu a gente evitar o sofrimento, a gente abrir espaço para olhar para isso, né? Como a gente está fazendo aqui, nesse grupo. O sofrimento emocional pode ser motivador, mas se for maior do que imaginamos sermos capazes de lidar, podemos simplesmente nos desligar. Quando nos fechamos emocionalmente, nos sentimos menos vivos, nossa energia diminui, nossa sensibilidade fica entorpecida. E aí entra, então, essas estratégias, né, para
para abafar a angústia. Então, a gente vê uso de álcool, drogas, antidepressivos como dispositivos para esconder essas angústias. E no trabalho, o trabalho que reconecta, então, ele propõe um caminho diferente, que é oferecer, né, proporcionar espaços seguros de apoio, rede de apoio, onde as angústias podem ser ditas, ouvidas e valorizadas, desbloqueando assim o ciclo de retroalimentação. Quando as pessoas são capazes de dizer a verdade sobre o que elas sabem, veem e sentem que está acontecendo em seus mundos, uma transformação ocorre. Há uma crescente determinação em agir. E aí fala que a informação, só ter a informação, né? Porque a gente tá com total acesso às informações sobre tudo que está acontecendo, né? Cada vez com a internet, enfim, a gente tem acesso a todas as informações do que tem acontecido no mundo. Mas a gente precisa de espaço para digerir as notícias, né? E isso entra no campo emocional, porque toca e mexe. Há uma jornada até, lá na página 73, lá no finalzinho, há uma jornada até que realmente compreendamos que nosso planeta enfrenta uma ameaça. Se não tivermos absorvido e digerido totalmente as más notícias da nossa situação planetária, poderemos ver poucos motivos para sair da história do business as usual. Mas se o diagnóstico perturbador da catástrofe realmente chegou a nós, então sabemos que não podemos voltar a fingir que está tudo bem. Lá em cima, na página 74, eu acho bem forte esse parágrafo que eu gostaria de ler. Todo dia perdemos partes valiosas de nossa biosfera, na medida em que espécies se tornam extintas e ecossistemas são destruídos. E onde está o serviço funerário deles? Como lidamos com essas mortes? Se nosso mundo está morrendo pedaço por pedaço, eu me lembrei da fala da Heloísa, né? Falando do nosso solo morrendo, por exemplo. Sem expressarmos pública e coletivamente a nossa dor, podemos facilmente assumir que essas perdas não são importantes. Honrar nossa dor pelo mundo é uma maneira de avaliar nossa consciência, primeiro de que percebemos e segundo de que nos importamos. A consciência intelectual por si só não é suficiente, precisamos digerir as más notícias, e isso nos leva a reagir. Então, o que nos ajuda a digerir as informações das quais já estamos cientes? Um ponto de partida é simplesmente nos ouvirmos falar o que já sabemos. Ao dar voz a nossas preocupações, nós a trazemos à tona. Quando sentimos dor pelo mundo, o mundo é sentido através de nós. E agora a gente chega numa última parte, que é uma visão diferente do eu, que para mim é a chave de tudo. E ela começa citando um mestre que muito me inspira, que é o Thich Nhat Hanh, na página 77. Certa vez, o mestre zen vietnamita Thich Nhat Hanh foi perguntado sobre o que precisamos fazer para salvar nosso mundo. O que mais precisamos fazer, ele respondeu, é ouvir dentro de nós os sons da terra chorando. A ideia da terra chorando dentro de nós ou através de nós não faz sentido se nos vemos apenas como indivíduos separados. No entanto, se pensarmos em nós como sendo profundamente enraizados em uma teia da vida mais ampla, como sugerem a hipótese de Gaia, o budismo e muitas outras tradições espirituais, especialmente indígenas, a ideia do mundo sentindo através de nós parece totalmente natural. Essa visão do eu é muito diferente daquela encontrada no modelo business as usual. Seu individualismo extremo trata cada um de nós como um pacote separado de interesse próprio, com motivações e emoções que só fazem sentido dentro dos limites de nossas próprias histórias. Sentir dor pelo mundo conta uma história diferente sobre nossa interconexão. Sentimos angústia quando outros seres sofrem porque, em um nível profundo, nós não estamos separados deles. O isolamento que nos separa do corpo vivo de nosso mundo é uma ilusão. A dor nos atravessa para nos dizer quem realmente somos.
Acho isso muito forte, muito lindo. Nossa dor pelo mundo, então tá terminando, a gente já vai abrir aqui para vocês também trazerem as suas impressões, né, desse capítulo. Nossa dor pelo mundo surge de nossa interexistência com toda a vida. Quando ouvimos os sons da terra chorando dentro de nós, estamos desbloqueando não apenas a retroalimentação, mas também os canais de conexão sentida que nos unem ao nosso mundo. Esses canais agem como um sistema raiz, abrindo-nos para uma fonte de força e resiliência tão antiga e duradoura quanto a própria vida. E aí, por último, eles citam o Arne Naes, né, que trouxe o termo ecologia profunda. Quando percebemos nossa identidade mais profunda como um self ecológico, que inclui não apenas nós, mas também toda a vida na Terra, então agir em prol de nosso mundo não parece um sacrifício, parece uma coisa natural a se fazer. E aí no finalzinho tem algumas práticas, né, algumas sugestões de práticas, e agora eu vou abrir, quem quiser trazer, se alguém quiser trazer, continuar, né, trazendo o que mais te angustia quando você olha para o mundo, para os acontecimentos do mundo, a roda está aberta. Salve, salve. O que mais me angustia no momento é perceber, né, que tanto eu como as outras pessoas do meu convívio, nós não sabemos identificar as nossas necessidades, né? E, e muitas vezes a gente confunde a necessidade com a estratégia. Aí vou dar um exemplo, né? Eu tenho necessidade de segurança, né? Aí tem pessoas que acham que ter uma arma de fogo vai lhe dar segurança. Tem outras que ou vir em um sítio na roça, isso não dá segurança. Tem outras que falam, ou vir em um condomínio, né? Todo fechadinho e tal. Mas às vezes a gente não acha, às vezes me encontrei em situações, né? Que eu não sabia exatamente qual era a minha necessidade, né? Às vezes eu pensava, eu tenho necessidade de ter um apartamento. Eu não tenho, eu tenho necessidade de ter segurança, né? E eu acho assim que a gente se apropriando, né, das nossas necessidades, sabendo bem o que a gente quer, né? Nos ouvindo, né? Ouvindo o nosso coração, né? Isso é uma forma de estar em equilíbrio, né? Com a nossa ecologia interior e isso vai acabar repercutindo na ecologia exterior, né? Gratidão. E, aproveitando aqui a fala do Diego, né, que era exatamente o que eu estava pensando, assim, no meu processo de terapia pessoal, né, estou bem num momento, assim, de parar de focar naquilo que eu não quero para focar naquilo que eu quero, né, que é o que eu preciso. Aí fiquei pensando isso coletivamente também, né, como que é, estou pensando só, como seria, porque a gente está, se a gente for olhar, muita coisa que a gente quer liberar, mudar, coisas que a gente não quer, mas talvez se transformar esse olhar, né, naquilo que a gente quer. Estou pensando isso pessoalmente, né, por esse exercício, fico pensando como que isso poderia ser coletivamente. Também não sei não, mas estou aqui pensando. Isso. Nessa linha, né, que a gente está caminhando aí dessa conexão do pessoal, né, do indivíduo com o todo, né? Eu acho muito interessante esse capítulo, essa reflexão, porque a gente, até o exemplo que dá no livro de que a mulher ligava o medo das escavadeiras com a libido, né? Com o medo da libido. E é interessante porque como a gente tem só essa esfera
muito reforçado do individual, a gente acaba se problematizando em excesso, né? Quer dizer, se a gente entendesse que uma parte da nossa tristeza, uma parte da nossa dor, do nosso sofrimento não é individual, mas é esse coletivo, a gente talvez não ficasse tão auto-envolvido com a gente mesmo, né? E eu acho que isso é interessante para a gente, às vezes, assim, parar e dizer, não é nenhuma questão individual minha, é uma questão, né, do todo, ou talvez de alguma coisa que está acontecendo que eu sequer consigo entender o que é, mas não é meu, é do coletivo, né? Então, eu acho que esse chamado ele é muito interessante, porque senão a gente sente a tristeza, sente a angústia, sente uma dor e está sempre buscando na gente onde é que está aquilo, né? E eu acho que isso acaba nos colocando num lugar mais isolado, né? Eu vou, enfim, agradecer pela. Eu vou ter que precisar sair porque eu tenho um compromisso de família agora. Mas queria agradecer que está sendo super rico aí as trocas, ouvir e também ler esse livro. Beijo, bom final de semana. Obrigadíssimo. Bom final de semana, querida. Aproveite. Vou aproveitar para pegar o bastão da fala também. É bem interessante isso, né? Dessa coisa da gente, né, às vezes não saber de onde vem essa dor e ficar sozinho, né? Sofrendo. Na verdade, essa dor é nossa. Se nós somos interconectados, a dor é, é de todos, né? De todas, né? E eu tenho percebido muito isso, né? Trazendo assim para o que a gente está vivendo hoje, né? Essa pandemia, esse momento pós-pandemia, né? Esse número crescente, né? De pessoas com depressão, todo tipo de transtornos, né? E eu estava falando até com a Tamira que eu nunca vi tanta gente ficando doente o tempo todo, sabe? Ciclos, assim, de sempre alguém tá, né? As pessoas à nossa volta, assim, sempre estão resfriados, sempre estão com sinusite, rinite, não sei que ite, né? É como se o que eu sinto, né? Quando eu medito e tento sentir, né? Essa dor, né? Um exercício que eu faço constantemente, é como se a imunidade do planeta tivesse baixa, né? Todos nós, né? Esse interser está com a imunidade baixa, né? Então, não existe a separação, né? Eu acho que a grande questão que separa a gente, né? Dessa velha história que a gente viveu que a gente está vivendo até hoje, né? Para essa transição, para essa nova história, é a gente trabalhar essa visão da velha história que é o eu separado, né? Porque é o eu separado que leva a gente a seguir, né? Fazendo o que a gente está fazendo com o planeta, com a gente mesmo, né? Com a humanidade, com todos os seres, né? Então essa visão do eu separado é que é a grande questão. Quando a gente começa a fazer a transição e perceber que existe algo, né? Vou dar um exemplo, né? A Joana cita no livro, né, essa coisa de ter feito a coparceria, né, para escrever o livro, que para ela foi a primeira vez que ela fez uma parceria assim de escrita para o livro, né? E isso trouxe assim uma força para ela e para ele, né? Porque escrever um trabalho profundo desse, quando você conta com alguém para fazer, é muito melhor, né? Daí eu trago para o grupo, né? Quando eu e a Tamira a gente, né, se conectou aí na Teia da Vida e resolveu fazer esse grupo de leitura, é muito bom, né? Porque a gente pode, né? Ela traz o trabalho, eu ancoro o trabalho, uma cuida da outra, a gente vai se nutrindo, a gente vai, né? É um campo, né? Muito mais nutritivo do que o campo do individual, né? Quando se eu fosse fazer sozinha, eu ia estar muito mais com uma demanda, né? Muito maior e se um dia eu não tivesse tão bem, eu não teria com quem contar, né? Então isso é uma experiência muito muito positiva da gente pensar, né? O quanto que eu tenho percebido no mundo hoje que tudo que você faz no coletivo, né, na comunidade, tendo, né, essa rede de apoio, tendo pessoas que estão junto com você, é muito mais forte, assim, sabe? Te dá muito mais força para seguir, né? Te dá muito mais nutrição, né? Então, da gente pensar isso, né? O quanto que a gente se isolou demais, né? O quanto que quando a gente está
a gente tem aí o coletivo, a gente fica muito mais fortalecido, né? Fortalecida. Isso que eu queria trazer. Gratidão. Pode falar, Cris. Gratidão aí, Mari, pela partilha. E é engraçado, né? Porque a gente está num grupo, né? Cada um no seu mundo, na sua realidade, né? Uns vivendo aqui, outros ali, mas a gente está junto aqui nesse momento. E como o Diego falou, assim, até a Marcília completou, né? Quais são as necessidades, né? E o que ficou para mim marcado assim nesse resumo, nesse capítulo, né? Foram duas coisas. A primeira é que a gente sempre tem a ideia de que vai acontecer com o vizinho. Já viu aquela história? Não, só acontece no vizinho. Sempre os problemas são do vizinho. E aí a gente começa a viver nossos ciclos, os problemas são sempre do outro, né? E aí, de fato, quando você para, porque a gente só tem essa ideia de que os problemas são dos outros ou que as coisas são dos outros, quando você não para, você está no automático da tua vida, no automático dos teus pensamentos, das tuas escolhas. E aí quando você para e fala, calma aí, deixa eu respirar, e aí você começa a perceber que as necessidades que o Diego trouxe e os problemas são de todos e são convergentes, eles se convergem, eles se conectam, eles entram numa outra realidade, né? De pensamento, numa outra realidade de clareza, né? E a gente vê isso, né? É muito bonito o trabalho que a gente está fazendo lá na escola, que a criança ela é muito mais vulnerável a se abrir do que nós adultos, porque a gente está nas máscaras, né? Hoje a gente está vendo as máscaras, a gente vai colocando um monte de máscara, né? Um monte de máscara, e a gente não sabe mais nem quem a gente né? Porque tanta máscara que a gente tem, imagina, né? E aí, assim, para mim fica claro, né? Que a gente só vai conseguir fazer isso, né? De receber essa dor, né? E fazer com que a gente transmuta essa dor e que é nossa, a hora que a gente tiver clareza disso, que o vizinho, na realidade, é a gente mesmo, num outro espelho, né? É só esse pensamento que me veio assim nesse resumo aí que a Tamira leu aí. É isso, gratidão, gente. Só pegando esse gancho de Cristiano aí e voltando àquela minha angústia que eu falei no início, né? Em relação ao solo, essa questão da clareza mesmo, porque a maioria das pessoas não sabe a importância do solo, entendeu? Tem criança urbana da capital que não sabe nem de onde veio uma fruta, verdura e como é que nasce, nunca viu nem um pé de um tomate ou alguma coisa assim, entendeu? E não sabe a tamanha importância que tem o solo. A nossa saúde depende da saúde do solo. Então, as pessoas, é isso que me angustia, porque estão realmente destruindo o solo. Se tem alguém do agronegócio que me perdoe, mas o nome já diz, agronegócio. Quer dizer, o solo está sendo usado para negócio. E, na verdade, o solo tem que ser tratado com muito respeito, porque o solo é que dá vida a qualquer ser, né? Não é só o ser humano, a todos os seres, entendeu? Então, as pessoas desconhecem o que está acontecendo na atualidade com o nosso solo. Eu tenho tomado muitos cursos assim, de agricultura orgânica e vejo os absurdos cada vez mais da gravidade que está ocorrendo, né? Que é a destruição dos micro, porque o solo é vivo, existem milhares de microelementos vivos que dão vida ao solo para que ele possa ser produtivo e que possa germinar o nosso alimento. E está sendo destruído. Por isso está havendo tantas doenças que não tinha antes e que ocorre agora, por causa dessa transformação do solo, porque se concentra só no lucro e aí usa tudo quanto é tipo de coisas, né, que vão ser prejudicial à saúde, vão nos envenenando aos poucos,
e causando milhares de doenças. Então, essa preocupação a cada dia mais, né? Então, se todo mundo começar a ter clareza e começar a mover de alguma maneira, de alguma forma, para ajudar nessa recuperação do solo, para ajudar a barrar isso, eu acho que vai ser uma grande vitória para a gente, uma grande conquista. E essa angústia minha talvez vai começar a melhorar, você começar a ter essa visão. Queria falar um pouquinho também, que eu acho muito bonito do trabalho que conecta, que cada pessoa que atravessa essa espiral, né, vai ser tocado de diferentes formas, de diferentes lugares, né? E aí é muito bonito, porque os problemas são infinitos, né, que a gente está vivendo. Então, a Luísa está trazendo aqui, trazendo a voz do solo, e aí, enquanto ela falava do solo, eu estava pensando muito nas águas, que também, né, que também estão contaminados, e a gente bebe água, enfim, a nossa cidade aqui está contaminada, a nossa água, a gente ficou sabendo agora. E está tudo conectado, o problema do solo está conectado com o problema da água, e está enfim, está conectado com o problema da floresta, está conectado com o problema da poluição do ar, né? Que a gente está respirando e que também está deixando a gente doente. Então, assim, os problemas são muitos, né? E o que eu acho mais bonito do convite desse livro, do trabalho que Conecta, é cada um, o que que mais te toca e o que mais te angustia. Se é o solo, então vai dar voz para os solos, né? Se é a floresta, vai dar voz para as florestas. Se é a água, vai dar voz às águas. E isso eu acho muito lindo, cada um trazer o sua dádiva, né, da esperança ativa. Então, esse é o convite mesmo, porque se a gente quiser abraçar todos os problemas, dá um chute, né? Então, é isso, o que te toca mais te entrega para isso, né? E transborda todo o seu amor e cuidado. Acho que é isso. Nossa, me veio 500 coisas para falar, com a fala de todo mundo, mas foi isso que ficou por último. Abraçar tudo é possível. É impossível. Não, o nosso coração pode abraçar o mundo todo, mas as ações, né? Acho que é legal a gente focar. Obrigada. Então, enquanto todo mundo tá aí com cara pensativos, eu vou só falar mais uma coisa, que eu lembrei a fala da Mari lá atrás. Eu sempre li muitos livros, mas eu sempre li sozinha, né? Eu e a Mari, a gente conversou sobre isso. Acho que com a pandemia começou a surgir muitos grupos de estudo de livros, né? Online. E eu não tinha participado ainda, foi meu primeiro que eu participei do Ecodharma inteiro, né? Que eu me permiti participar. E fez tanto sentido a gente ler juntos, uma coisa que eu fiz a vida inteira sozinha. Vocês estão me ouvindo? Acho que a minha conexão tá ruim. Tá tudo bem? Faz tanto sentido, e com a pandemia eu comecei a sentir vontade de fazer coisas juntos. A gente ficou no ápice, no auge do isolamento, né? E eu comecei a sentir muita necessidade de roda e de estar junto, muito, muito, muito. Tô sentindo isso até hoje, tô nessa carência das rodas. E aqui não deixa de ser uma forma de roda, né? E ler livro junto, que delícia a gente poder ler juntos, né? Cada capítulo e refletir juntos, isso faz todo sentido. E isso vai trazendo de volta o sentido de conexão, né? Que eu, lembrando agora da fala do Diego, das nossas necessidades, eu sinto que me veio assim, muito forte necessidade humana de conexão, né? Desse espaço de troca,
de poder ser vulnerável e poder tirar a máscara, como disse o Cris, tirar as máscaras e poder falar o que sente e a gente se conectar, né, de coração para coração. Gratidão. Nossa, eu recebi um insight aqui agora. É que no início do ano, né, eu tive o prazer de participar de uma cerimônia indígena com um grupo Iauá-Nauá, lá do Acre. Aí é um grupo indígena assim, muito fragilizado, né? Eles sofreram muita erosão cultural. Aí eles estão com um movimento de resistência, né? De resgatar a língua Iauá-Nauá, né? Os mais velhos, né? Um dia vão partir desse mundo, né? E a juventude não está muito interessada em aprender, né, o idioma. Aí eles estão nessa luta. Aí assim, eles usaram uma metáfora que eu achei muito legal para a gente, assim. Eles falam da queixada. A queixada é um animalzinho, né? Que ele é uma mistura de um javali com um porco. É um animalzinho pequeno, todo bravo. Aí eles falaram assim que a queixada sozinha na floresta é presa para onça, mas a queixada junta bota a onça para correr. Aí, então a conexão é bom, né? A conexão nos fortalece. Gratidão. Falar, acho que tem tanta coisa para falar, mas ouvindo o Diego e ouvindo todos vocês, imaginando tanto que também quando a gente está em grupo e às vezes problematiza o que é nosso, mas também o que é nosso no encontro com o outro, aquela simples compostagem que a gente abandonou, você pensa assim, bah, mas eu fiz isso, aí vou lá voltar nisso, por esse encontro também, né? E aí aquelas coisas simples que parecem simples, mas que não são, que é a nossa responsabilidade, né? Que é a minha responsabilidade. É pequeno, mas é o que tem que ser feito, né? O cuidado, é o aprender e como isso ocorre no dia a dia. E um pouco conectado com a leitura, eu fiquei nesse exercício de comparar situações que eu vivi na última semana com onde eu estava no set e aonde estava outra pessoa no encontro no set. No set, nas 7 situações aqui, né, de negação. E eu percebi o quanto, e aí pode ser a máscara, pode ser várias coisas, né? Pode ser a sobrevivência dentro da empresa que a gente trabalha. Mas teve uma situação em específico que eu sou conselheira do Parque Nacional do Iguaçu aqui, fui há 15 anos atrás e agora estou voltando. Vou tentar resumir bem rapidinho, assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. E aí uma das pessoas, um dos temas era a duplicação da BR que chega até o Parque Nacional e isso impacta muito na área de amortecimento do parque. E boa parte dos conselheiros não conseguiam admitir nem a temática ser discutida dentro do conselho em função de que poderia atrasar e prejudicar o turismo, porque eu moro em Foz do Iguaçu, tá, gente? Parque Nacional, cataratas, então turismo, tudo. E as pessoas, muitos dos conselheiros não admitiram nem pautar o tema, que tinha algumas irregularidades pelo atraso na obra da duplicação, e isso estava prejudicando muito alguns empreendimentos. Então, ontem foi muito impactante quando eu li assim e pensei, bah, né, sei da minha posição e sei onde eu estava dentro do conselho, mas ao mesmo tempo, o quanto é difícil se posicionar quando a força do sistema é tão forte, né? Então, eu estou ainda muito impactada com isso, e ao mesmo tempo, hoje, olhando assim, a gente tem um papel a fazer e precisa fazer isso muito o tempo todo, mas precisamos reunir mais gente, acho que mais pessoas nesse encontro e trazer mais gente para não sermos vozes solitárias, assim, né? Enfim, então estou falando do simples e do grande, mas que todos eles são fundamentais e que sempre a gente está dependendo de trazer a teia toda junto, né? Independente de qualquer coisa.
Obrigada, Silvana, pela partilha. E a gente está terminando nosso horário, mas gostaríamos de abrir aqui para mais alguma fala. Está pulsante, querendo ser compartilhado aqui. Alguém mais? Então, a gente pode finalizar nosso encontro de hoje. Convidar só para a gente fechar os olhos um instantinho. Perceba como está seu corpo. Tenta encontrar uma postura que você consiga relaxar. Relaxar os ombros. Com a coluna ereta, mas relaxando os ombros. Relaxando a musculatura da face. Relaxando o pescoço. Observe então como está a sua respiração nesse momento, qual a temperatura do seu corpo, quais as sensações do seu corpo. Então faça uma respiração bem profunda, enchendo os pulmões de ar. Solta bem devagar. Faça mais uma respiração. E quando abrir os olhos, pode trazer uma palavra no chat para o nosso check-out. Como você está saindo desse encontro, o que você está levando. A gente não leu mais os votos, porque É por causa do tempo. Você gostaria de ler, Heloísa? porque até agora a minha A gente consciência deixou, dói. a gente deixou combinado que você leria no próximo, não foi? Pois é, minha consciência dói até agora, porque aquele dia, quando eu achei o livro, a internet falhou, a minha internet falhou. O livro está aí na sua mão, você gostaria de ler? Posso ler? Tá bom, então pode ler. Então, juro para mim mesmo e para cada um de vocês comprometer-me diariamente com a cura do nosso mundo e o bem-estar de todos os seres. Viver na Terra com mais leveza e menos violência, em termos de comida, produtos e energia que consumo. Obter força e orientação da Terra viva, de nossos ancestrais, das gerações futuras e de meus irmãos e irmãs de todas as espécies. Apoiar outros em nosso trabalho, em prol do mundo, e pedir ajuda quando eu precisar. Seguir uma prática diária que clarifique minha mente, fortaleça meu coração e me apoie no cumprimento desses votos. Namastê. Gratidão, Heloísa. Muito obrigada, Heloísa. Gratidão. Bom fim de semana a todos. Então, a Maria Cecília sai
Conexão fortalece. Ah, não, desculpa, isso foi de antes, né? A Roxana trouxe gratidão, a Ananda está grata, a Silvana grata, com vontade. Diego, compaixão. A Mari sai nutrida e relaxada. Eu saio também acolhida e aconchegada. A Marcília sai leve. O Cris sai mexido. Maria Cecília sai inspirada. Heloísa sai aliviada. Então, pessoal, a gente pode abrir os microfones para nos despedir. Até sexta que vem. Boa noite, gente. Boa noite. Boa sexta. Gratidão. Obrigada. Você falar aí, Ananda. Ananda. Já foi. Boa noite. Beijo. Beijo. Linda noite. Bom fim de semana a todos.